Cumprimentamos os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma bênção poder estar aqui mais uma vez com você, para juntos falarmos a respeito das lições bíblicas desse segundo trimestre de 2026, que fala sobre essa tríade patriarcal, Abraão, Isaque e Jacó. Já falamos sobre Abraão, entramos sobre Isaque, vamos continuar ainda falando sobre eles, porque já vamos entrar também sobre o patriarca Jacó, né? Meus amados, nós estamos na lição de número 9, que fala sobre Jacó e Esaú, irmãos em conflito, tá? O texto áureo diz assim: duas nações estão no teu ventre, e dois povos se dividirão nas tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Está em Gênesis capítulo 27, versículo 23. E a verdade prática diz: os pais não devem ter preferência entre os filhos, nem devem tratar e deve tratá-los da mesma forma. Ou seja, não deve haver preferência e o tratamento deve ser igualitário tanto para um quanto para outro, o que parecia que não era o que estava acontecendo com esta família, já que um preferia um filho e o pai preferia um filho e a mãe preferia outro filho, tá bom, meus irmãos? Então, meus irmãos, nós temos também o nosso gráfico esboço, como você sabe, né? Inclusive o e-book ainda continua à venda aí para os irmãos nos ajudarem nesse ministério, tá bom? O gráfico esboço está dividido dessa forma: os filhos de Isaac. Primeiro ponto. Segundo ponto, Esaú vende a sua primogenitura. Segundo ponto, né? Terceiro ponto, Rebeca induz Jacó ao pecado, tá bom? E em cada um desses, é claro que tem os subpontos que são partes dessa estrutura, tá bom, meus irmãos? A gente deve valorizar. Eu já vi até pessoas falando assim com demérito em relação aos estudos, né, das revistas da CPAD, pastores até, tá bom? Mas a gente deve valorizar. Meus queridos, você sabe que toda lição tem a palavra-chave, e a palavra-chave aqui é conflito. Aliás, essa questão de conflito aqui é muito interessante porque ela está falando de um conflito familiar. Não é de um conflito entre pessoas estranhas, mas é um conflito entre dois parentes, entre pessoas pelas quais Deus disse que faria delas uma grande nação. Tá bom? E isso é algo também que a gente deve falar sobre isso, porque essa questão dos conflitos familiares estão presentes também nos dias de hoje. Meus amados, para a gente fazer uma pequena recapitulação, nós temos um infográfico que trata a respeito da vida de Jacó, tá bom? Nós vamos mostrar, meus irmãos, esse infográfico, que é, na verdade, um resumo da vida de Jacó e de Esaú. Tá? E aqui você pode mostrar de maneira, né, rápida para que as pessoas possam entender. Então, está falando aqui da bênção que foi roubada, que é o que vamos falar aqui. Né? Jacó engana Jacó engana Esaú e recebe a bênção da primogenitura. Na verdade, Isaac, porque era o pai, né? Mas também Esaú, recebendo a bênção da primogenitura, né, porque ele também já tinha feito esse acordo, entre aspas, né, de vender a sua primogenitura. A fúria de Esaú, quando sabe que o seu pai Isaac abençoa Jacó, e é claro que ele intenta matar, né, o seu irmão Jacó. Jacó, sabendo disso, ele foge, vai para longe, vai para Padã Arã. Lá ele encontra um parente, né, e ele trabalha para ele, ganha uma esposa, não é? Depois conquista mais outra esposa, e aí você tem toda essa questão dele prosperando de maneira, digamos, financeira, econômica, ele prospera, tá? Mas aí tem um momento de retornar, de voltar. Ele retorna, Deus manda ele voltar para a sua terra, né? É claro que ele quer fazer as pazes com seu irmão, Esaú. Ele bola toda uma estratégia de paz. Ele envia, né, Jacó envia presentes para poder ser oferecido ao irmão. O irmão vem ao encontro dele, Esaú vem ao encontro dele, muito acompanhado com um exército, né, irmãos? 400 homens, né, armados para encontrar só um homem. Né? Então você vê que o conflito aí foi muito forte. Tá? E aí nós temos esse ponto, meus irmãos, importantíssimo, que é a luta de Jacó em Peniel, né? Em Peniel, que ele fica lá no Vale de Jaboque, e ali ele tem uma luta grande com esse personagem, que até então ele não sabe que é um anjo do Senhor, mas ele tem essa luta que também é algo muito importante, que a gente deve analisar. Eu tenho uns escritos que até hoje ainda não deu certo concluir esses escritos sobre essa luta, porque tem muita coisa importantíssima sobre essa luta que deve ser levada em consideração. Depois disso, você tem o reencontro emocionante com Jacó e Esaú. Então, esse é um gráfico rápido, apenas para os irmãos compreenderem melhor, tá? Para você poder passar para o aluno. Meus irmãos,
Quando a gente fala desse casal, né, de Isaac e de Rebeca, você tem aí um casal que é estéril também, né? Mesma coisa que acontece lá com Abraão e Sara. Mas um ponto diferente é que Abraão, ele é aquele pai da fé que espera. Porque, como eu disse antes, não tenho ideia, não vi nenhum texto, talvez os irmãos possam ver alguma coisa e nos ajudar aí, algum texto que mostre que Abraão estava orando para o cumprimento da promessa. Me parece que é mais coerente a gente pensar que ele está esperando pelo cumprimento da promessa. Mas Isaac já é diferente. Isaac é aquele que ora para que a sua esposa seja curada dessa esterilidade. Tá bom, meus irmãos? Então é muito importante, ele já busca. Aí você vê como há uma forma de tratamento, apesar da promessa, né, abarcar, abranger todos eles, mas Deus tem uma forma de tratar com cada um de nós. Isso é muito importante, tá bom? Então ele ora, pede a Deus, Deus responde a sua oração, Deus atende a oração, ela fica grávida. Essa gravidez, ela é interessante porque a gente pode dizer que essa bênção, né, essa bênção ela é duplicada, porque não é só um garoto, um bebê que nasce, mas são dois. Ela fica grávida de gêmeos, dá à luz a gêmeos, né? É claro que desde o início já estava profetizado que haveria duas nações no ventre dela, e que essas nações seriam conflituosas, né? Desde o início foi assim, com inclusive Jacó, o bebezinho Jacó, segurando no calcanhar de Esaú, como se quisesse passar na frente. Né? Daí o nome dele, né, Jacó, como o suplantador. Né? Alguns falam de enganador, meus irmãos, mas acredito que o termo mais adequado é suplantador, aquele que quer superar, aquele que quer passar na frente. Tá? Mais uma coisa que nos chama a atenção é a palavra do Senhor. A gente vai estudar sobre isso daqui, porque Deus muda essa questão das regras humanas. Né? Então, o primogênito é que deveria ser beneficiado. Né? O primeiro filho que deveria ser o primogênito, mas Deus inverte essa situação, dizendo que o maior serviria ao menor. E evidentemente, o menor seria aquele que iria suplantar o maior. Tá? Então, esse é um ponto importante. Abraão espera pela promessa, mas Isaac é aquele que ora, que busca a Deus pela promessa. Não é, meus irmãos? Meus irmãos, uma coisa aqui que deve ser levada em consideração é esse caráter desses dois meninos que nascem, né? O nascimento dos gêmeos. Nós temos aqui o nascimento dos gêmeos. Esaú é chamado de peludo, né? Aquele que tem bastante pelos, segundo o costume, ele teria o direito à primogenitura. Né? Já falamos sobre isso. Esaú é aquele que se casa com várias mulheres, inclusive essas mulheres são pagãs, adoradoras de deuses falsos, e que trouxeram sim problemas sérios para seus pais. Né? Ele é aquele homem do campo, ele é aquele homem caçador, ele é aquele que se chama filho do deserto, ele é aquele que está mais nas florestas caçando. Né? Então, diferentemente de Jacó, Jacó tem uma característica mais doméstica, mais de ficar em casa, mais de ficar ajudando sua mãe. Né? É claro que isso, meus irmãos, gerou esse tipo de preferência, porque sendo Esaú o primeiro filho e demonstrando essas características, né, que em tese agradavam mais a Jacó nesse sentido, porque ter um filho que é o provedor da caça, o provedor do alimento, para ele era muito importante. Para ele era muito importante. Embora Jacó também fosse importante, porque ele é aquele que está ali cozinhando, ele está ali fazendo a comida, ajudando a sua mãe. Né? Esses dois pontos são importantes de se frisar, porque é isso aí que vai fazer a diferença, inclusive em questão de tratamento de um para com o outro. Não é? E claro que isso vai gerar, sim, um problema, um conflito familiar que nós precisamos nos debruçar para falar mais sobre isso. Meus amados, continuando aqui o nosso estudo, o segundo ponto fala sobre Esaú vende a sua primogenitura. E eu trouxe aqui, professor, criamos um gráfico, tá bom, para mostrar para os irmãos. Creio que esses gráficos eles nos ajudam a compreender melhor e inclusive você a ensinar para os seus alunos. Né? Nós temos visto isso, os irmãos gostam dos gráficos porque ajudam a entender, a compreender melhor. Tá?
Esse gráfico fala do primogênito em Israel, direito e propósito. O conceito e o direito, a quebra do padrão humano, né, que fala da escolha de Deus, e o primogênito supremo, que é Jesus, né, o primogênito de toda a criação. Meus irmãos, o conceito e direito, quando fala do conceito de primogênito, está falando que ele é o princípio, né, o princípio do vigor do pai, o primeiro filho do homem, né, o primeiro filho de um homem, tá? Isso significava dizer que a herança, que ele é primogênito, além de ser o primeiro, então significa que ele ia herdar tudo do seu pai, né? Essa herança, ela seria em dobro, ela seria duplicada, ela seria dobrada, tá? Ela seria dobrada. Então, está lá em Deuteronômio, capítulo 21, versículo 17, era uma porção dobrada, era uma porção em dobro, ele ficava com mais, porque tendo outros filhos, a herança seria dividida entre os outros filhos, mas ele, como primogênito, ganharia mais, tá? E além de tudo, ele herda a liderança, ele assume o papel de patriarca e líder espiritual da família após a morte do pai. Evidente que não está aqui nesse gráfico, mas que nós devemos também levar em consideração que essa bênção não se trata apenas de uma bênção material. Não se trata apenas de uma bênção de um líder de uma tribo, que ele era um líder de uma tribo, né? De uma clã. Mas está falando de uma liderança espiritual. Está falando de alguém que herdou a bênção que foi dada para o pai. E o filho, o primogênito, herda a bênção. Esse é um ponto importante, porque a bênção de Deus, diz a palavra do Senhor, que ela não empobrece. A bênção de Deus, ela enriquece, né? Então significa dizer que o importante não é ter somente os bens materiais. O importante é ter a bênção de Deus, porque a bênção de Deus traz traz muitas coisas boas para todos aqueles que são abençoados pelo Senhor, tá bom? Meus amados, apenas por uma questão de informação, tá? Essa questão da primogenitura era algo que fazia parte da cultura do Oriente Médio, tá? Então, quando você estuda, por exemplo, sobre as tábuas de Nuzi, que era uma escrita cuneiforme, aquela escrita com cunhas, né? Onde eles faziam em uma espécie de tábua de barro, e a cunha era como se fosse um objeto em que a letra, eles formavam as letras, empunhando, né, essa cunha para se fazer as letras, tá? Então, foi achado em 1920, algumas escavações arqueológicas acharam no Iraque, tá? Essas tábuas de Nuzi, que serviam como uma espécie de arquivo jurídico e social do antigo Oriente Médio, tá? Então, a questão da primogenitura não era só algo formal, algo que era oral, mas era algo que era também legal, tá? Fazia parte disso, tá? Assim como é hoje mais ou menos a ideia da herança, a ideia do testamento que os pais deixam, né, para os filhos, o que cada um vai receber, tudo isso, tá? Meus amados, o nosso comentarista da lição de número 2 aqui faz essa referência a essa predileção dos filhos. E eu quero mostrar para os irmãos que nem sempre essa predileção, aliás, a questão da própria primogenitura, não é, de você preferir um filho pela primogenitura, não quer dizer que Deus vai seguir essas leis que acabamos de falar aqui. Muitas vezes Deus vai mudar tudo isso, tá? Nesse gráfico aqui que eu mostrei para os irmãos, nós temos aqui, por exemplo, a quebra do padrão humano mediante a escolha de Deus. Embora a cultura privilegiasse, né, o mais velho, Deus frequentemente subverteu essa lógica para mostrar que a sua graça não depende de mérito ou de ordem de nascimento, porque nós vamos ver aqui que o próprio Esaú, ele rejeitou a sua primogenitura e tem uma lição muito importante para nós, Hebreus fala sobre isso, né? Que inclusive aquele texto bem conhecido, como é que nós vamos escapar se não valorizarmos uma tão grande salvação, né? Ele não valorizou a primogenitura, então tem um certo sentido. Aqui, nós temos aqui alguns exemplos interessantes. Por exemplo, Abel, Deus preferiu ao invés de Caim, né? Deus aceitou a oferta do mais novo pela sinceridade do seu coração. Isaac, ao invés de Ismael, né? Porque a promessa seguiu pelo filho da aliança, não pelo primeiro a nascer, porque pela ordem poderia ser, para todos os efeitos, Ismael era o primogênito, mas não era da vontade de Deus, né? Jacó
ao invés de Esaú. Né? Essa foi uma escolha de Deus. É importante a gente entender, e eu vou frisar de novo isso aqui, que esses homens eram pessoas falhas, cheias de erros, cheias de pecados, como a própria vida de Esaú e de Jacó mostram isso. Se por um lado você tem um Esaú que se casa com mulheres, não só uma, mas duas mulheres, três mulheres pagãs, não é? Um homem que não dava muito valor às coisas divinas, àquilo que era importante, porque ele desvalorizou, ele menosprezou a sua primogenitura, né? O valor da sua primogenitura. Por outro lado, você tem um outro que Deus escolhe, mas ele está andando pelos seus próprios passos. E aqui é que tem uma questão muito importante. Por isso que eu, né, escrevi, eu tenho que concluir esse livro em nome de Jesus, né, que fala sobre essa luta, porque o andar, a caminhada de Jacó, ela passa por fases, né? Essa primeira fase de Jacó é essa fase difícil em que ele anda pelos seus próprios méritos. Ele anda segundo a sua própria vontade. Ele trama as coisas. Ele faz as coisas segundo a sua própria vontade. Claro que ele sabia que Deus tinha dado a primogenitura para ele, Deus tinha invertido. Mas uma coisa é você saber que Deus dá a bênção, outra coisa é você apressar a bênção. Outra coisa é você fazer arranjos, tramas, para adquirir a bênção que Deus disse que era sua. Esse foi um ponto importante que ele não levou em consideração. Tá? Mas tem outros aqui também. José e Judá ao invés de Rubem, Moisés ao invés de Arão, isso tudo Deus invertendo a ordem. Né? Davi ao invés dos seus irmãos, né? Tinha os outros irmãos, ele que era o mais velho que ele era o mais novo, Deus inverteu, preferiu colocar ele como rei, e quando Deus escolhe, está escolhido, não tem o que se questionar. Salomão ao invés de Adonias. E também nós temos Cristo, né, aqui já um outro ponto aqui desse infográfico, mostrando Cristo como primogênito, supremo primogênito de toda a criação, porque a palavra de Deus diz que ele tem a preeminência, ele é chamado de primogênito de toda a criação, tá bom? Isso significa, não quer dizer que ele foi criado, mas que ele possui a supremacia, a herança, a autoridade sobre tudo que existe. Tudo é do Senhor, tudo é para a glória do Senhor. Ele também é primogênito dos mortos. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Por que isso? Porque ninguém ressuscitou sem que tenha sido por ele mesmo. Né? Todos os outros ressuscitaram porque alguém intercedeu. Né? Mas pela ressurreição de Cristo, ele abriu o caminho. E outra coisa, a ressurreição de Cristo, ela é diferente de todas as demais. Todas as pessoas que ressuscitaram, eles morreram, eles voltaram a morrer. Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo se levantou para nunca mais cair, para nunca mais morrer. Tá? E isso mostra, e isso prova, né, que todos aqueles que morrem em Jesus, como ele mesmo diz, nele serão ressuscitados. Para uma nova vida, para um novo começo, para um renascer, para uma vida eterna. Esta, meus irmãos, é a promessa de Deus, tá bom? Que a gente sempre deve levar em consideração. Meus amados, dando continuidade aqui a esse tópico 2, mostra aqui a preferência entre filhos, né? E é importante que se diga que essa preferência, ela foi muito prejudicial para aquela família, né? Porque existia uma herança para ser compartilhada, para ser transmitida. Essa herança era material, mas também era espiritual, conforme falamos. A parte material envolvia casa, bens, negócio, família. A parte espiritual, prosperidade, continuidade da própria aliança, significava dizer que Deus estava dando continuidade com o primogênito da aliança feita com Abraão. Né? Mas eis que Esaú é esse que não valoriza. E um dia ele chega exausto, cansado, né? Da caça, do trabalho, e ele anseia comer, está com fome, anseia comer algo. Jacó, como era aquele doméstico que a gente falou, gostava de cozinhar, tinha feito lá um guisado, né, de lentilhas, um prato de lentilhas, e Esaú deseja comer desse prato de lentilhas. E Jacó, aproveitando essa falha ou essa dificuldade em que Esaú está passando com relação à fome, então ele faz a proposta de vender, né, a sua primogenitura, e Esaú simplesmente diz que do que adianta a primogenitura se ele está com fome. Então, para ele não fazia sentido nenhum. É daí que mostra que, de fato,
ele preferiu esses prazeres momentâneos, ele preferiu alimentar o seu próprio ventre, como há uma expressão no Novo Testamento que diz que o Deus deles é o próprio ventre, porque significa que a pessoa valoriza mais essas coisas do que as coisas espirituais. Então, nesse sentido, sim, ele vai e negocia, tá bom? A sua primogenitura. Não dando nenhum valor, não é, irmãos? Não dando nenhum valor, não dando nenhuma importância para aquilo. Como nós já falamos, Jacó dava importância, Jacó queria a bênção, mas ainda assim ele andava conforme o seu próprio entendimento. Ele procurou, né, essa bênção que Deus tinha dito, mas ele procurou da sua própria forma, por meios escusos, por meios estranhos, através de tramas, de arranjo, e é claro que isso não era da vontade de Deus. Então, só para nós pontuarmos isso daqui, que é muito importante, tá, irmãos? Nós prestamos atenção na nossa herança que Deus tem conosco, para que a gente não se aparte dela em nenhum momento. Meus irmãos, finalizando aqui com o terceiro ponto, não é? E já uma continuidade daquilo que havíamos falado aqui, sobre essa questão de Esaú e de Isaac, porque nós temos aqui nesse ponto, né, Isaac mandando Esaú preparar um guisado. Né? Segundo estudiosos, fica claro que Isaac tem essa preferência por Esaú pelo fato dele saber caçar, né, dele ter algo que Isaac gostava, que era o sabor do guisado, das caças que ele fazia. E agora ele já está velho, de idade avançada, né, se preparando, né, para a sua partida, ele iria morrer em breve. Então ele pede a Esaú, que era o seu filho preferido, filho, né, primogênito, que prepare uma comida saborosa para que depois de comer ele pudesse abençoá-lo, né, porque já estava no tempo, já estava vendo o tempo. Aí, meus irmãos, entra a Rebeca, como a esposa que está vendo tudo isso, ouvindo tudo isso, né? E ela elabora um plano. Veja que o plano vem da parte dela, porque ela sabia que Deus tinha escolhido Jacó. Mas veja que aqui, não é? Os seres humanos sempre tentam intervir naquilo que Deus escolheu, né? Ela não teve, como diz o comentarista, nosso pastor Elinaldo, nenhum pudor em induzir o filho a mentir e enganar. Veja que tudo foi feito uma espécie de teatro, né, irmãos? Como Esaú era peludo, pelo nome dele, né, se sabe, era peludo, os seus braços eram bem peludos, né? O que me parece, pelo texto, que já não era o caso de Jacó. Então, o que é que ela faz? Ela também procura deixar o braço dele peludo, para quando o pai, que já estava de uma certa idade e já estava também cego, não conseguia ver, quando o pai tentasse ver alguma prova material, né, ele pudesse se convencer que de fato era Esaú, né, quando na verdade não era. Então, ela arquiteta todo esse plano desonesto, e eu acho muito importante isso, tá, meus irmãos, porque esses personagens eram pessoas da aprovação de Deus, que Deus aprovava, mas Deus não aprovava os atos ilícitos, errôneos, errados de cada um deles. E a Bíblia não tira isso. O escritor não tira isso. Não mostra só as virtudes, mostra também os defeitos, mostra também os erros. Mas por que será que esses erros estão aqui, meus irmãos? É para a gente seguir? É para nós usarmos como um pretexto? Porque tem gente que faz isso. Eu já vi até pessoas dizer, ora, se fulano de tal da Bíblia fez isso, por que eu não posso fazer também? As pessoas usam como pretexto, né? Mais uma coisa que a gente deve levar em consideração é que aqui era um tempo de uma certa ignorância. Você não tem uma lei escrita. Você tem uma lei humana, uma lei dentro, uma lei do ser, mas não tem uma lei escrita, não tem nada escrito. Né? É por isso que depois houve a importância da lei. E aí a Rebeca faz todo esse trama, né? Jacó, aliás, Isaac, ele percebe ali que alguma coisa não está muito bem, né? Tanto é que ele diz, a pele parece, o cheiro parece de Esaú, mas a voz parece de Jacó. Então, isso porque ele não estava mais enxergando. Mas ele tentou, né, ainda apalpar para ver, né, se era isso mesmo. O plano deu certo, meus irmãos. O plano deu certo até aquele momento. Mas, quando o Esaú volta, já com o guisado, tudo preparado, do jeito que ele queria, do jeito que o pai gostava,
né, o pai então se surpreende, porque aí ficou claro que ele foi enganado, porque ele diz claramente que ele já tinha abençoado o seu filho Esaú, que na realidade não era Esaú, mas sim Jacó, que estava se fazendo passar por Esaú. A trama enganosa, então, foi descoberta. Esaú fica revoltado, angustiado, a ponto de querer matar Jacó, né? E esse triste episódio, irmãos, nos mostra que essa mentira, o engano, essa predileção por um filho em detrimento do outro pode gerar problemas, né? Se pergunta às vezes por que Jacó, por que Isaac tem essa preferência por Jacó, por Esaú. Então se diz que era porque ele, além de ser um grande caçador, ele fazia exatamente a comida que o pai gostava, né? Mas a pergunta, meus irmãos, que não quer calar, sabe qual é? Isaac sabia que Deus tinha invertido as coisas? Isaac sabia que a preferência de Deus não era a mesma preferência dele, segundo a lei vigente, a lei dos homens. Então, essa pergunta é importante. É muito provável, meus irmãos, que Isaac sabia disso, que Isaac tinha esse entendimento, mas ainda assim ele preferiu fazer as coisas do seu jeito. Ele preferiu o filho mais velho, ele preferiu o primogênito, não seguindo, portanto, a voz de Deus. E aí, meus irmãos, foi todo esse problema, todo esse drama familiar. Né? Não havia mais o que abençoar para Esaú, já que toda a bênção foi realmente passada para Jacó. E veja como isso era muito sério. Lembra que nós falamos aqui que isso funcionava como um mecanismo legal. Então, é como se um testamento já tinha sido assinado, já tinha sido entregue, estava tudo certo. Não tinha mais como voltar atrás. Agora, é interessante essas coisas, porque quando Esaú sabe da trama, ele quer matar o irmão. O irmão, Jacó, muito provavelmente não era um homem de guerra, de batalha, como nós estudamos. Ele não tem nenhuma intenção de confrontar o seu irmão diretamente. Mas o que é que ele faz? Provavelmente porque ele poderia até perder em uma batalha contra o seu irmão Esaú, numa luta corporal, ele poderia perder. O que é que ele faz com sugestão da própria mãe? Fugir. Então ele resolve fugir. Isso é interessante, meus irmãos, porque ele foge sem nada. Ele não herda. Então preste atenção que a herança que deveria ser dele, já que o seu pai, Isaac, ou tinha abençoado, a herança, a porção dobrada, seria dele. Mas ele não fica com nada. Porque o irmão, né, queria matá-lo, então é claro que ele não queria saber de todos aqueles bens. Ele não fica com os bens de seu pai Isaac. Quem fica é Esaú. Porém, olha que coisa interessante. A bênção de Deus estava sobre Jacó. E não estava sobre Esaú diretamente. Por quê, meus irmãos? Porque ele rejeitou. Ele rejeitou a primogenitura. Ele rejeitou a bênção da primogenitura. Mesmo que tenha ficado com os bens, mesmo que ele tenha prosperado financeiramente, mas ele não ficou com a bênção espiritual. Quem ficou foi Jacó. Mesmo que Jacó também tenha conseguido isso de maneira ilícita. Ele vai, então, passar por todo um processo para que, finalmente, ele pudesse andar segundo a vontade de Deus. É curioso, eu já estou adiantando aqui, mas aquela luta de Jacó com o anjo, quando ele toca na sua coxa, no seu nervo, né, e que ele fica manco, aquilo é um golpe muito forte nele, ele fica manco, ele passa a andar manquejando. Aquilo é uma forma de mostrar que até aquele momento ele andou segundo a sua própria vontade, fazendo a sua própria vontade. E a partir daquele momento, ele deveria fazer a vontade de Deus. Deus tinha a bênção para ele, a bênção era dele, mas ele, diferente do seu irmão, rejeitava, mas ele não rejeitava, mas queria a bênção de forma ilícita. Olha que coisa interessante, não é, meus irmãos? Todos os dois estão errados nesse contexto. Porque um rejeitava a bênção, não fazia questão. O outro queria, mas queria de maneira ilícita. E que também estava errado, porque Deus não vai compactuar com o erro. Não é?
Mas Deus soube tratar com Jacó, assim mesmo quando ele trata com cada um de nós, apesar dos nossos erros. Meus irmãos, eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe a vida de vocês. Ore por nós. Abençoe esse ministério. Compartilhe e faça seus comentários. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.